Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Coach Chat, o podcast dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas, dos coaches para os apaixonados por bicicleta, por treinamento, enfim. E mais uma vez aqui com vocês, Cláudio Tonon, aquele que entrevista as férias e que de vez em quando dá uns pitacos, né? Afinal de contas, quando a gente fala de alguma coisa que eu gosto também, eu falo também. Mas sempre o nosso objetivo aqui é sempre trazer informação de altíssima qualidade e que contribua para você que nos ouve a entender mais sobre o treinamento e como se tornar um ciclista melhor, um praticante, enfim, um atleta amador melhor no mundo do ciclismo. E junto comigo, sempre os dois grandes coaches. E hoje, Ronaldão, que começa com a sua apresentação. Ronaldo Martinelli, manda a super apresentação do Coach Chat, que é sua, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Falando de mais um tema aí que eu acho que, não sei se é tão polêmico assim, mas é um tema que gera bastante dúvida. Eu vou falar até de preconceito, né? Tem gente que não gosta de informação, que é cara que, sei lá, mais raizão e tal, e acaba, às vezes, até criticando quem tem mais informação. Nós vamos falar de um tema, acho que é bastante importante para entender, né? Processo de treinamento, tá? Bora lá que hoje vai ser legal. Cara, e para você que está nos ouvindo, deve estar pensando, qual é o tema, né? Qual é o tema? Hoje nós vamos falar sobre percepção de esforço versus potência versus frequência cardíaca. Então, se você usa uma dessas valências, e é muito provável que você usa, afinal de contas, né, meu? Você tem que ter um parâmetro de treino, você não sai só por aí pedalando, né? Então, provavelmente você usa uma delas. E hoje nós vamos falar muito sobre isso. E do outro lado, já em São Paulo, nosso coach viajante, Sérgio Borges, pronto para dar o hello para a galera que nos ouve aqui no Spotify ou que nos assiste no YouTube. Vai lá, Sérgio. Fala, galera. Estamos aqui de novo. Achei que ia estar em San Diego, fazer uma gravação de lá, mas já estou aqui de volta no Brasil. Estou passando essa semana aqui em São Paulo e no próximo podcast ainda vou estar por aqui, depois eu retorno ao Rio. Mas vamos lá, vamos discutir esse assunto. Eu quero que vocês continuem aí participando, mandando perguntas aí, comentários. A gente aprecia muito aí a sua contribuição aí no nosso podcast. Então, vamos lá que hoje vai ter bastante coisa boa. Massa. O Ronaldão, eu achei que ele ia mandar eu gosto muito da sua curiosity, eu até achei que ele queria falar curiosidade, mas ele esqueceu a palavra em português. Mas você acha que não pintou na cabeça dele? É que foi ali, foi um estalo na hora, ele mudou, você acha? Eu tenho certeza que rolou um curiosity, mas daí ele falou, cara, vou meter um inglês aqui, não vai ficar legal. É que a gente, os caras começam a pensar em inglês, aí esquece o português, já era, né, cara? Já o cara era. Não treina mais. A mesma história da bicicleta, se você não treina, você deixa de fazer bem, entendeu? Ainda mais que eu acabei de falar numa reunião em inglês agora, acabei de desligar o telefone, então estou confundindo tudo, é português, inglês. O que é a tecla SAP para você agora, Sérgio? Você tem dificuldade de falar em português, muito mais em português do que em inglês, né? Muito mais. Inclusive, quando eu tenho que escrever artigos em português, é um sofrimento. Eu sempre tenho que pedir para alguém dar uma revisada. Uma coisa está saindo errada, mas dá umas travadas, até para falar, né? Também dá uma travada. Eu achei que quando eu fiz aquela palestra na conferência internacional daqui em inglês, eu achei que ia acontecer o contrário, mas não, na verdade, ainda estou mais fluente no inglês do que no português no momento. Pode ser que daqui uns 20 anos você comece a pensar mais em português do que em inglês, mas agora, meu amigo, esquece, vai ficar muito mais pensando em inglês. E vamos nessa então, porque esse assunto eu tenho até medo, gente, sabe? Medo de começar as perguntas, porque do jeito que esses caras sabem sobre essas três coisas, eu arrisco dizer que esse é um daqueles podcasts que vocês vão ficar assim, aguardando a próxima resposta. E para começar esse podcast, a gente precisa já, para quem está começando, que comprou uma bike, está começando a pedalar e que nos ouve, né?
ou que tá, sei lá, ainda só treina assim, ó, perdido, é legal a gente explicar. Ronaldão, chuta aí primeiro essa bola aí. O que é cada uma dessas coisas, né? Percepção de esforço, potência, que a gente já falou, né? Só ouviu o podcast passado, né? Se não me engano. E frequência cardíaca. Explica para eles aí, para quem está começando, para quem não conhece esse assunto ainda, né? Bom, a gente está falando aqui basicamente de metodologias de treinamento, né? A gente tem a preocupação como treinador e como atleta também, né? É controlar as intensidades de treinamento. E aí você pode usar esses três parâmetros, né? A percepção, a frequência ou a potência, que é vamos falar, dos três é o mais novo. Aí, isso depende muito de cada pessoa, né? Tem gente que gosta de ter mais informação, tem gente que não liga tanto, que quer mais subir na bicicleta e fazer força, mas é preciso ter o entendimento do que é, né, o treinamento e principalmente do equilíbrio das cargas, o equilíbrio das cargas de intensidade. Então, a percepção é o seu sentimento, é aquilo que você sente durante o treino e depois dele, né, durante até o dia, né? Qualquer carga interna que você teve depois de um certo treino, se foi mais forte, mais fraco, se você se recuperou bem ou não, ainda está cansado. Então, é realmente o teu sentimento, aquilo que você muitas vezes consegue passar muito melhor do que o seu treinador. Então, eu acho que é uma informação importante também. A frequência cardíaca é o que a tua bombinha aí gera de resultado, né? Então, hoje tem muito estudo sobre a variabilidade da frequência cardíaca e eu particularmente não trabalho, eu gosto de ver o resultado da frequência, mas eu não trabalho como um parâmetro principal de intensidade, eu prefiro até mais a percepção do que a frequência cardíaca. E a potência é uma avaliação neuromuscular, né? O que o teu músculo gera de força, né? Isso é transformado num valor em watts, né? E hoje em dia a gente tem arquivos de treinamento que gravam tudo o que você faz em relação à frequência e à potência a cada um segundo, né? Então, nível de informação muito alto, né? Eu gosto de quanto mais informação, melhor. A gente tem esses três parâmetros. Se a gente puder usar os três, é o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que muita gente, os equipamentos são caros, de frequência nem tanto, mas o de potência ainda é considerado um equipamento caro, até porque não tem uma empresa ainda que fabrica aqui no Brasil, que é mais barato, mas a maior parte dos equipamentos ainda são importados e vêm em dólar ou em euro, e isso torna a brincadeira muito mais cara, tá? Mas, enfim, se puder ter os três, ótimo, mas dá para você ter o aprendizado de cada um dos métodos para fazer o seu treino melhor. Ronaldo, e isso que você falou do preço é engraçado, né? Porque nem a frequência anda muito mais barato, não, entendeu? Até a frequência já está mais sofridinha já para o cara conseguir Não, mas assim, ó, metrificar, né? se você comparar, talvez hoje um frequencímetro, é lógico que nós estamos falando de um frequencímetro que não grava informação, tá? É diferente. O ideal é você ter um equipamento que tenha um Bluetooth que transforme isso num arquivo para o seu treinador ver. Mas se você for controlar, hoje você tem equipamento aí de 200, R$ 250. A potência, o equipamento mais barato hoje está na casa dos US$ 500, né? Então nós estamos falando aí facilmente de R$ 2.000, R$ 2.500. Isso Se alguém lá. trouxer para você, né? Isso que eu ia falar, se Exatamente. alguém Se trouxer para você você. for comprar aqui é o dobro. É É 5 o pau dobro. para cima, né? Sergião, e aí? Alguma coisa aí além disso, né? Como que você enxerga essas três valências aí? E dá sua opinião para a galera ouvir, que sempre é muito importante, cara. Eu acho que, mais uma vez, né, o pessoal sempre acha que eu sou um cara que não gosto muito aí de números e informações. Na verdade, não é que eu não gosto, né? Eu acho que eu não gosto que as pessoas fiquem só direcionadas pelos números, né? Eu acho que é muito importante para o atleta. Eu vejo que isso é um dos maiores problemas no desenvolvimento do atleta, é não desenvolver uma percepção corporal adequada, né? Quer dizer, tem muito atleta que ele é tão
não vou dizer viciado, mas ele é tão guiado pelos números que se quebrar o potencímetro dele ou o polar dele, ele não consegue treinar, né? O cara não sabe a intensidade. Como o Ronaldo falou, eu acho que o ideal é você ter os três e saber usar eles de uma forma coerente, né? Eu gosto de usar a frequência cardíaca em uma situação específica, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A potência também, eu gosto de usar ela de uma forma diferente. Quer dizer, na verdade, eu gosto de usar a potência não para guiar o atleta, mas para analisar resultados. E a percepção de esforço, eu acho que tem que ser aí o líder entre esses três aí para um atleta. Não, com certeza são. Eu gostei da hora que vocês falaram assim em relação a são métricas, né, cara? São informações, né? Eu acho que a explicação científica até perfeita do que vocês falaram são informações, como diz, né? Dado serve para ser analisado, né? Dado serve para ser analisado, observado, analisado. E aí, sei lá, em cima do feedback, eu acho bacanérrimo. Agora, Sérgio, vamos começar por você, que você falou aí da percepção, né, cara? Pô, você sempre deixou isso claro, né, meu? O quanto você gosta da percepção e é uma das formas mais fáceis, de repente, né, de se começar o negócio. Mas quando que a gente deve usar, cara, cada uma delas, na sua opinião, claro, né? Quando que a gente deve usar cada uma das coisas, Sérgio? Como que você vê o balanço aí, de repente, entre elas no triatlo, no ciclismo do triatlo, enfim? Provavelmente é um pouquinho diferente do Ronaldo, né, da forma que eu gosto de usar. Eu indico para os meus atletas que eu acho que a percepção de esforço sempre tem que ser aí o líder entre as três e as outras duas, a frequência cardíaca e a potência, aí tem que ser como um dado complementar, vou dizer, aí, para a percepção de esforço, né? Eu gosto muito de usar a frequência cardíaca para ser mais um indicador de saúde do que um indicador de intensidade, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a frequência cardíaca ela é muito mais útil para ser usada para você ver como é que está o seu sistema imunológico, como é que está o seu nível de cansaço, como o seu corpo está reagindo no momento, se tiver alguma inflamação, coisas assim que varia a frequência cardíaca. Muito mais de você querer controlar a intensidade de um tiro, de alguma coisa pela frequência cardíaca, porque as variações são muito grandes e acabam não sendo aí muito confiáveis, né? A única forma que eu pessoalmente uso com meus atletas da frequência cardíaca é para os treinos longos. É uma coisa que eu uso, né? Na verdade, eu uso o que eu chamo de um aerobic cap, que seria aí um teto aeróbico, onde eu calculo uma frequência cardíaca que eu uso aquele como parâmetro inicial para ensinar aos meus atletas o que aquele esforço é no momento, né? Quer dizer, eu calculo esse teto aeróbico e falo para o atleta, inclusive eu calculo de uma forma bem simples, bem genérica, né? Depois a gente vai adaptando, mas eu acho que às vezes as pessoas precisam pelo menos ter um parâmetro, né? Se a gente não tiver a condição de fazer um teste mais sofisticado, então até uso um 180 menos a idade e para inicialmente falar, esse aqui vai ser o teu teto aeróbico, você não pode passar no seu treino longo, você não pode passar dessa frequência cardíaca de corrida ou de ciclismo. Natação já é um pouco mais baixo mesmo assim, mas eu acabo usando esse parâmetro. E é a única forma que eu uso a frequência cardíaca, a não ser que eu queira avaliar o nível de recuperação do atleta e o sistema imunológico. Já a potência, o Ronaldo vai falar, eu sei que tem muito atleta que gosta, né, e às vezes até se motiva pessoalmente de ver, né, os números que eles têm que ser seguidos, mas eu acho que isso acaba limitando um pouco a habilidade de progressão do atleta e às vezes também acaba tendo um risco do atleta fazer acaba treinando um pouco mais forte do que ele deveria estar treinando para aquele dia, né? Por isso que eu falo que a percepção de esforço aí eu acho que é o primordial.
Então, do jeito que eu faço com meus atletas, eu quero que eles se guiem pela percepção de esforço que foi instruída para o atleta naquele momento, e depois a gente analisa quais foram os watts aí que foram gerados naqueles intervalos, e para a gente ver uma progressão. Eu gosto muito de usar o watts aí, a potência, para avaliar a progressão muito mais do que guiar o atleta no momento. Legal, legal, legal. Ronaldão, manda aí, velho, que agora essa bola é de vocês, cara. Super legal essa explicação do Sérgio, ponto de vista. E aí, Ronaldão, manda aí. Eu trabalho bastante com números, né? Acho que a maior parte até dos meus atletas, eles acabam me procurando porque querem um número de informação maior, né, do que se tem talvez aí no mercado. E aí não é que eu estou certo, eu estou errado, tal. É que eu aprendi, né, em mais de 10 anos trabalhando com isso, que a maior parte hoje dos estudos que a gente tem, eles são feitos, né, pelo menos no ciclismo. Eu acho que o triatlon ele é um pouco diferente nesse sentido, mas o ciclismo ele tem hoje, em relação à ciência, tudo que é estudado é com base em power, né? Então a gente tem a segurança de passar alguns tipos de treinamento que eu sei que vão ter um efeito melhor porque foram estudados com base nisso. E eu acho que a carga interna, por exemplo, né, que aí é a questão da percepção do esforço, é também uma informação super importante e é primordial que às vezes a gente fala assim, você, sei lá, um exemplo, né, vai passar um workout para o seu atleta e você imagina que vai ter um resultado e ele te passar o feedback que teve outro, é um ponto que você tem que ter como uma coisa uma informação importante, né, para você evoluir no treinamento, o teu atleta evoluir no treinamento. E o power, para mim, hoje, é um motivo que eu tenho. A gente tem hoje condições de, entre aspas, né, ensaiar muitas das coisas que acontecem nas situações de prova, elas estão muito mais nítidas através de números absolutos do que a gente tinha antes, só com frequência cardíaca e percepção do esforço. Então, para a prescrição do treinamento, eu confio bastante no número, porque, primeiro que a gente tem uma condição de controle melhor. Então, se o meu aluno atingiu um Pimax X, lá um exemplo, 1000 watts, e eu tenho certeza, ou eu acho que ele tem a condição de atingir mais do que aquilo, eu dou uma cutucadinha nele e falo, você fez 1000, vamos para 1100, cara. Né? Vamos tentar. Então, é um controle que eu tenho melhor do que se eu tivesse na percepção do esforço. Na percepção do esforço, dá para você, por exemplo, usar velocidade, dá para você usar algum outro parâmetro, mas não é a percepção do esforço. A percepção do esforço é o sentimento. Então, não é um parâmetro, vamos falar assim, exato, né? É um valor subjetivo. E o número em si já é um número, o número absoluto, você tem como trabalhar métricas e passar para esses caras o que eles podem e devem fazer. Por exemplo, um cara que quer ganhar uma crono hoje em dia, pode ser aqui no Brasil, pode ser lá fora. Ele tem um percurso e assim, a gente sabe que a maioria, dependendo do percurso, se não tiver tanta variação, né, de sobe e desce, depende do peso do cara, ele vai ter que trabalhar em 320, 380 watts, tem cara que vai trabalhar 400 watts, 420 watts, dependendo da categoria, então a gente já tem um parâmetro, coisa que é mais difícil a gente fazer com percepção de esforço ou frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca vai estourar, a gente, entre aspas, se preocupa pouco com isso, né? O quanto vai subir a frequência. Ele foi lá, fez um exame, o médico liberou a ele fazer um esforço 100%, né, de performance, cara, tá liberado. Pode ser que ele faça hoje um esforço de 180 e amanhã de 185. O médico liberou, amigão. Vamos tocar o terror, né? E no Watts, eu acho que a questão maior é realmente a informação e a cenoura que eu posso passar para o atleta, né? Para ele poder evoluir. Por exemplo, numa montanha,
Uma montanha, eu tenho lá o FTP do cara, eu tento aproximar o valor dele em período pré-competitivo para ele ir competir na melhor condição dele. Eu trabalho mais específico e aí eu tenho um parâmetro. E lógico que eu também vou entender o que esse trabalho gerou para ele de percepção de esforço. Né? O nome já diz, percepção subjetiva de esforço. Ela é subjetiva porque não tem parâmetro, número absoluto. O power é um número absoluto, mas a gente não vai dispensar o sentimento do cara em relação ao que foi feito de intensidade no power ou na frequência cardíaca. Né? Então, eu gosto bastante dos números, por isso que eu acho, essa história de se falar, não, isso aí não funciona, tal, como eu vi muita gente que não sabia trabalhar com power, eu estou falando de treinador, criticando o método, falando um monte, que isso não resolve, isso realmente não resolve se você não souber usar a informação. A percepção do esforço é a mesma coisa. Se você não souber usar a percepção do esforço, e aí é o papel nós, treinadores, fazer ou dar esse entendimento para o atleta, se ele não souber usar esse parâmetro, também vai dar errado, né? Sem falar para o cara entender, né, qual que é o tipo de sentimento que ele tem que ter naquele workout, se ele não souber isso, ele pode fazer o treinamento numa intensidade errada, ou pelo menos diferente daquela que você planejou para ele. Então, são todas informações, acho que importantes, e independente se o cara vai adotar uma ou outra, ele tem que treinar e o treinador tem que fazê-lo entender o método, né? E às vezes isso é um aprendizado que demora. Então, a gente não pode ser imediatista, né? No sentido que ele tem que já saber o processo. Não, às vezes ele vai demorar 4, 5, 6 semanas para aprender o método. Pode ser potência, frequência ou percepção de esforço. Mas ele tem um tempo de aprendizado do método. E, assim, já tiveram estudos que comprovaram a eficiência e eficácia da percepção de esforço. Por que a gente vai ignorar isso? O cara é raiz, não pode comprar um equipamento, ele não vai ter um resultado bom no treinamento? Mentira. Se ele souber usar isso e o treinador ajudá-lo a usar da melhor maneira possível, ele vai ter, sim, um resultado, porque isso foi comprovado. Né? Cientificamente, tem vários estudos que falam sobre esse assunto, tá? A frequência, concordo plenamente com o que o Sérgio falou, é um parâmetro até de saúde, né? Hoje a variabilidade da frequência cardíaca, né? Que a gente fala muito sobre isso. Hoje a frequência cardíaca ela é parâmetro para determinar se você está ou não cansado, né? Se acordou, a frequência está mais alta, será que vale a pena fazer um treino mais forte hoje? Como que está a tua frequência no mesmo tipo de estímulo que você fez há 3, 4 semanas atrás, né? Baixou a frequência? Não, está a mesma coisa ou não, está mais alto. Então, tudo é informação importante, mas você, obviamente, precisa aprender a usar todas elas se você tiver isso na mão, inclusive a potência, tá? Você falar, tem muita gente que tem lá o númerozinho no computador, mas não sabe para que serve. Não adianta nada se o treinador não passar, né, a informação correta e fazer com que ele entenda o processo, a metodologia de treinamento. Cara, eu falo muito isso tudo isso que vocês disseram, eu falo muito isso para as pessoas, né? Você pode dar uma Ferrari, cara, na mão de um cara. Se ele não sabe pilotar, meu amigo, ela vai ser só um enfeite. A maior loja de supercarros da América Latina é aqui na minha cidade, né? A maior loja. Para vocês terem noção, é assim, ó, a Ferrari Brasil nunca vendeu uma SF90, ele vendeu 9. Ele vendeu 9 de importação particular. A Lamborghini Brasil vendeu 2 SVJ, ele vendeu 8, tá ligado? Então, e ele acabou de vender uma LaFerrari. Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque se ele aparecesse na minha porta agora, com qualquer um desses carros, e falasse para mim assim, ó, porque eu pedalo com ele, né, meu amigo, Paito, se ele aparecesse aqui na minha porta agora e falasse assim, Tonon, é o seguinte, velho, tá aqui, tem um Porsche 911 do seu sonho, GT3, velho, se nós for na Bandeirantes agora e você dirigir esse carro daqui a Campinas, de média, a 280 por hora, o carro é seu. Perdi, velho. Perdi o carro, porque eu não ia saber pilotar. Somos os dois.
Somos os dois. Cara. Aí, e por isso que eu acho legal tudo que vocês Eles falaram. vão te mandar para Modena. Eles vão te mandar para Modena para você aprender, entendeu? Exatamente. O papel do treinador. O treinador está lá em Modena. Exatamente, cara. Que é isso que, gente, vocês estão ouvindo esse podcast, esse vídeo, cara, olha a quantidade de informação bacana que os dois trouxeram sobre quando nós devemos usar cada uma delas. E como o Ronaldo disse, não tem certo ou tem errado, existe a forma que você quer trabalhar, mas, cara, às vezes usar uma ou outra errado pode atrapalhar. Usar uma ou outra certo, com certeza pode te ajudar. Então, cara, pensa nisso, gente, você que está ouvindo, pensa assim, ó, reflita. Se você não tem um coach, procura um. Se você tem, troca ideia com ele, cara. Esse cara provavelmente gosta de aprender. Manda o nosso podcast para ele. Enfim, nós estamos aqui para falar que a gente sabe mais, mas nós estamos compartilhando conhecimento. Então, não, eu falo até que uma das coisas mais importantes é não deixar o treinamento na mão só do treinador. É entender o processo. O atleta tem que entender o processo. Se você só passa a planilha, o cara cumpre, ele não pergunta nada, ele não fala nada, cara, você não entendeu o processo e quando você estiver treinando lá no dia a dia, infelizmente, você acha que você sabe fazer o que você está sabendo fazer, mas muitas vezes você não vai saber ou vai fazer errado, entendeu? Então tem que entender, é compromisso do atleta entender o processo, como é compromisso do treinador fazer esse entendimento, mostrar esse entendimento do processo. Com certeza, cara, com certeza. Manda aí, Sérgio, pode mandar, velho. A gente vê muito, né? Tem muita gente aí que tem o seu Garmin, tem o seu reloginho e tal, e tem até o seu potenciômetro, não sei como é que vocês falam aqui, e na verdade eles não têm nem ideia do que aqueles números estão dizendo, né? Então, na verdade, é uma coisa inútil, né? Se você não sabe, não tem nenhum parâmetro para aqueles números, né? Então, você usar ou não usar, na verdade, não dá diferença nenhuma. Então, eu acho que você aprende a fazer algum teste para criar algum parâmetro para você poder saber, ou você procura alguém que faça esse teste, que você pode falar, o seu técnico ou algum laboratório, algum especialista nessa área, ou você pode tentar descobrir isso fazendo alguns treinos específicos. Acho que no outro podcast a gente está falando um pouco disso, sobre quais treinos específicos você pode fazer, mas uma forma boa também de você saber um pouco o que esses números falam sem ter que fazer um teste se chama repetição. Se você repetir aquele mesmo treino durante 6, 8 semanas seguidas, você vai acabar descobrindo um parâmetro ali e até descobrindo uma evolução ou não sobre aqueles treinos específicos. Só não vai fazer isso no treino longo aeróbico, né? Eu acho que uma semana sim, uma semana não, eu tenho que explicar para os atletas que é um único treino que você não tem que comparar para você saber se foi melhor ou pior é esse, né? Outro dia eu estava falando com uma atleta e ela estava me falando, não, mas eu saí para pedalar e só consegui fazer 28 km por hora de média e antigamente fazia 30. Falei, isso aí não quer dizer absolutamente nada, né? Ou pode dizer que você está treinando errado, ou você está treinando mais fraco, ou você está treinando mais forte. Então, é importante aí você apenas comparar os treinos que tenham relação com intensidade e não os treinos que tenham relação com desenvolvimento aeróbico, que é um erro aí que o pessoal faz aí, principalmente quando está com potencímetro, porque eles acham que a cada pedal longo que eles fazem, eles têm que chegar em casa, tem que bater o recorde do pedal anterior, né? E aí você acaba aí perdendo aí o objetivo daquele treinamento, né? Pô, eu descobri uma forma de ser campeão brasileiro, Ronaldo. Me inscrevi no ciclismo virtual brasileiro, velho. Cara, eu não preciso fazer curva, eu não preciso fazer nada, eu só preciso meter power na minha bicicletinha indoor agora, Sérgio, que eu vou poder ser campeão brasileiro, velho. E rezar para os caras não mentir no peso, né? Não, então, a hora que o cara perguntou, a hora que o cara perguntou o peso, velho, no Rove, né, que tem que ser no Rove, essa é a minha única tristeza, né, porque... que é isso. Porque falaram que o Zwift está sendo chamado... O Zwift está sendo chamado lá fora de Mario Kart do ciclismo indoor, tá ligado? Eu achei divertidíssimo, saca? Eu achei divertidíssimo.
Não, mas é super bonito, é super organizado. O Schubert é meu amigo, ó, um dia qualquer, a gente já tem até que chamar ele aqui, porque, cara, o cara ganhou prêmio com esse negócio. Mas eu descobri, gente, que eu posso ser campeão brasileiro dentro da minha casa, que com a minha Smart Bike eu vou poder competir, cara. E tipo, velho, só empurrar o pedal, socar o pedal para baixo, não tem curva, Sérgio, não tem descida, velho. Caraca, tô mega feliz, tô mega feliz. Nessas horas que eu gosto do Power só por causa disso, Sérgio, desculpa aí, mas eu gosto do Power só por causa disso, porque daí é só socar o bicho no Zwift, ele sobe, ele mete o pau. Mas muito bem, ó, agora eu queria fazer duas, eu vou juntar essas duas perguntas, porque elas são parecidas, eu acho, até vai ajudar bastante a galera. São dois pontos, né? Talvez uma complete a outra. Por que eu devo usar e qual é o benefício de cada uma delas do ponto de vista de vocês ou no que vocês veem os atletas de vocês respondendo, né? E foi legal, gente, que quando eu tive, foi o Ronaldo que me trouxe esse tema uma vez, isso há muitos anos a gente conversando, Ronaldo, acho que foi lá em 2018 na Itália, quando a gente estava com 2017, que nós pedalamos com o técnico da seleção, com o Cassani e tal, e que eu fui falar de potência, e você ainda falou para mim, não, meu, porque o técnico do Sagan usa as 3 valências com ele. Eu nunca mais esqueci isso, velho. Nunca mais. E era na época que o Sagan não perdia para ninguém, né, velho? Tinha acabado de ser tricampeão mundial, né, cara? E aí eu queria que vocês falassem, Ronaldo, pode começar aí, por que eu devo e qual o benefício que eu vejo em cada uma delas, né? Por que o cara que está nos ouvindo devia seguir uma ou outra, ou as 3, enfim? Manda aí. E, Sérgio, depois, cara, soca a bota, que eu sei que você tem muito a contribuir com isso aí, velho. Então, isso aí é que tá, né? Eu acho que isso é muito linkado com a metodologia do treinador, né, Tona? O cara, às vezes ele me pergunta, né? Ele fala, ó, ô, Ronaldo, eu queria treinar com você, mas eu não tenho potenciômetro. Posso começar a treinar? Eu falo, pode, mas em um mês você vai estar pesquisando para comprar o equipamento. E não é uma imposição, é porque a gente trabalha aqui com muita informação, né? E aí o cara vai recebendo, né, podcast, vai recebendo vídeo, vai recebendo tudo falando sobre isso, ele vai começar a boiar, né? E aí, enfim, ele, bem ou mal, ele vai acabar indo atrás do equipamento. Mas é a forma que eu trabalho, tá? Mas eu tenho excelentes treinadores que não trabalham com equipamento, trabalham realmente com a percepção, com forte, fraco e tal. E também dá super certo. E vou falar para vocês, tem um monte de cara que nem liga para isso, nem liga para informação, não liga para equipamento, ele quer subir na bicicleta e fazer força, né? Agora, se ele está tendo resultado com isso, é uma outra história, né? Então, aqui eu procuro, eu gosto de trabalhar com o máximo de informações possíveis, tá? Mas é lógico que a gente está muito limitado ao que a pessoa pode ter, né? Falar, às vezes o cara tem um potenciômetro, mas funciona mal. Se pegar um Vector 3, desculpa aí, não estou falando, mas foi um projeto muito ruim da Garmin, eu falo para o cara tirar, eu falo, vamos trabalhar só com a percepção, cara, porque não está dando certo, está deixando o arquivo sujo e está mais me atrapalhando do que ajudando. E funciona, né? Funciona. Vamos tentar percepção, mas, enfim, é um processo de aprendizado diferente. O cara, quando entra aqui para treinar comigo, a primeira coisa que eu faço, eu estava brincando com o Sérgio, que ele está me vendendo equipamento, e aí tem um treinamento para fazer, para aprender a manusear esse equipamento. E aí eu fui ver lá, tem acho que uns 15 vídeos de 1 hora. E se você não vê os 15 vídeos, você não vai aprender a manusear a máquina, né? Ou, enfim, aprender a mexer com os números que a máquina te dá. E aqui, a primeira coisa que o cara faz quando ele entra para treinar comigo, ele tem que obrigatoriamente assistir. Eu tenho lá 7, 8 vídeos que falam dos índices de treinamento, como que o cara... para que serve aquilo, né? Porque ele vai ver, né, nas plataformas que a gente usa para verificar a planilha de treino, verificar a intensidade do treinamento, ele vai acabar vendo isso, né? E aí não é uma imposição, é mais um entendimento da minha metodologia. Então, enquanto ele não vê aquilo, ele fica meio realmente boiando. Então, eu jogo o cara direto num grupo que tem esses vídeos para ele ter o entendimento, e aí sim ele vai começar a treinar. Então, é o que o cara da máquina que o Sérgio está me vendendo, os caras estão fazendo também. Enquanto você não vê os vídeos, você não aprende a manusear a máquina. Enquanto você não vê os vídeos aqui, você não aprende a treinar.
né? E o treinamento é um processo, é um aprendizado que você tem que ter. Então, eu não defendo nenhum método, só que eu trabalho com isso há muito tempo, então eu acabei desenvolvendo dessa forma. Eu não gostaria de falar isso aqui é melhor do que esse, jamais se ouviria isso da minha boca. Às vezes eu já fiz post em Instagram que cara, eu coloquei alguma coisa de base de números, o cara ficou bravo, que, imagina, que funciona também na percepção, e eu nunca abri a minha boca para falar que não funciona na percepção e muito menos na frequência, né? Só que realmente é a minha metodologia, o que eu trabalho hoje, que eu acho que para mim funciona e que pode não funcionar para outras pessoas também, a gente corre o risco, mas é a forma que eu trabalho, então eu não tenho muito que opinar de outras coisas, de outros métodos em que eu realmente não tenho tanto conhecimento. Ah, massa. Super colocação. Isso é bem legal, bem legal. Bem legal. Eu gostei desse negócio dos vídeos, hein? Que massa, eu não sabia. Eu não sabia que você tinha esses pré... É quase tarefinhas de casa antes de começar a treinar. Achei massa. Sérgio, manda lá, Acho cara. que tem isso, Tonon, e tem... eu faço podcast, não o nosso coach chat, mas frequentemente, né, para passar coisas do processo. Sei lá, áudiozinhos de 5 minutos para falar de um determinado tema que gera conflito, né, que gera dúvida dos atletas. Então, a informação tem que ser frequente, né, para o processo. Não é treinamento não é mandar planilha para o cara executar e ficar por isso Com mesmo. certeza. É informação, né? Nosso amigo Érico nos inspira nesse ponto, que eu acabei de montar um grupinho desse também, que eu estou mandando áudios, copiando você e o Érico aí, meu. É bem legal, a galera curte, porque eles ouvem em qualquer lugar, né, ou não? Qualquer jeito, põe no Exato. carro, qualquer lugar, né? Super legal. Gasta um Manda lá, tempinho. Serjão. Manda lá, Serjão. Por que benefícios? O que você enxerga nos seus atletas? Como o Ronaldo disse, a metodologia, eu sei que você é um dos que usa bastante, como você disse, a percepção de esforço. Comenta aí com a galera que está ouvindo a gente, mano. Eu vou começar falando pelo lado negativo, né? Só para as pessoas, só para ser um pouco diferente aí do Ronaldo. Eu acho que o maior problema, né? Isso infelizmente uma natureza do ser humano, que é a comparação, né? Eu acho que a gente tem essa tendência de estar sempre querendo comparar, e eu acho que nessa hora que a frequência cardíaca e principalmente a potência aí pode ser perigoso na evolução do treinamento de um atleta, né? Eu acho que ser obcecado nessa comparação de números pode levar o atleta aí não só ter uma frustração ou até treinar mais forte ou mais leve do que deveria treinar, e isso acontece com muita frequência, tanto que a gente vê muito isso aí na mídia social, né? Então, eu acho que, quer dizer, o que eu falo aí para o pessoal que está assistindo, saibam usar os números de uma forma que vai te beneficiar, né? Não numa forma que vai te atrapalhar aí no seu rendimento do seu treinamento, né? Se você não deve necessariamente ficar analisando e comparando cada treino que você faz, porque o corpo humano não é uma máquina exata, né, gente? A gente pode até fazer o teste, saber os números, mas cada dia é um dia, o nível de fadiga é o nível de estresse é você pode estar com o seu sistema imunológico um pouco deficiente, você pode estar sem dormir, você tomou uma taça de vinho a mais na noite anterior, e tudo isso vai dar uma interferência aí no teu resultado, e não necessariamente, se for negativo, né, vai dizer que você piorou. Vai dizer só o que o número vai te dizer, né? O número, na verdade, ele vai te falar o que está representando o teu fitness naquele dia, naquele momento. É só isso o que o número vai dizer. Agora, saber se aquele número é pior ou melhor, e aí que entra a função aí do técnico. E é uma coisa que eu até falo para meus atletas, né? Eu falo, olha, cada vez que você vê algum número, alguma coisa, se tiver alguma dúvida, antes de pensar em qualquer coisa, me pergunte, que se comunique comigo para eu poder ver, né, o que a gente fala, né? Vamos dar uma olhada no big picture primeiro, né, para poder entender. Porque, pessoal, a gente está falando aqui em
apenas um dos componentes responsáveis pelo treinamento, pela evolução fisiológica, né? Então, tem vários, como a gente já sabe, de nutrição, sono, recuperação, tudo isso, e aquele número daquele potência naquele dia ou da frequência cardíaca são apenas um número, que ele não pode ser olhado isoladamente. Então, é isso que eu falo para o pessoal, não se baseiem apenas naquele número absoluto, né? A gente falou isso, o Ronaldo falou isso no começo, né? A gente gosta de usar os três porque a gente acaba errando menos se a gente tiver mais informações, né? Se você souber como você se sentiu, como estava a tua frequência cardíaca, como foi a potência e como você está em nível de estresse e outras coisas da tua vida pessoal até naquele dia, a gente vai ter condição aí de realmente analisar o que aquela performance naquele treino foi. E é engraçado, né? Porque eu tive um atleta que ele fala: não, mas você olhou meus arquivos do Garmin e tal, e o que você acha? Você não colocou aí o que você achava. Eu falei: olha, antes de eu conseguir falar com você, qualquer coisa que eu fale é uma informação inútil, porque só uma foi informação isolada num círculo de informações que são responsáveis pelo rendimento do atleta. Então, depois que eu falar com você, você me contar e você falar como é que foi o seu dia essa semana, nível de estresse, nível de sono, comida, como está se sentindo, nível de fadiga, tudo isso, com aquele número aí sim eu vou poder falar. Então, é por isso que, como eu falei no começo, eu gosto de usar o número mais para ser utilizado aí depois, porque a gente pode olhar essa comparação e falar com o atleta do que usar isso como um guia da sessão aí do workout em si, né? E a frequência cardíaca aí a gente usa aí, como o Ronaldo estava falando, aí sempre para ser mais uma informação para nos ajudar a saber como é que está a saúde do atleta. Opa, voltei aqui. Ah, bom demais, bom demais, bom demais. Gente, é muita informação, né? Vocês viram que esses podcasts dava para gravar um monte sobre esse tipo de assunto, porque são assuntos que trazem cada vez que eles falam uma frase, parece que sai um tema novo, entendeu? Porque tudo traz aí curiosidade, desperta curiosidade aí para a gente que treina, para a gente que está aí nesse meio, em cima da bike, e, claro, somos orientados por pessoas como vocês. Agora, fala aí, gente, para fechar esse negócio, para fechar esse episódio, né, esse negócio de um ou outro, ou os três, enfim, qual a dica, Sergião, que você daria para o atleta que está ouvindo a gente agora, velho, e que ele está, sei lá, vamos pensar em três cenários. Ele está em cima do muro sobre o que ele deve prestar mais atenção. Essa é a primeira situação. E a segunda, tipo, puta, eu não tenho grana. Não tenho grana. Eu consigo, sei lá, ter um monitor, que nem o Ronaldo falou, que hoje é possível. É um monitorzinho que só dá o dado ali na hora para ele, é possível. E aí, qual a dica que você daria para os atletas, para os coaches que estão ouvindo a gente, sobre esses pontos que a gente abordou hoje? Sérgio, manda aí. Bom, a dica que eu dou aí, eu acho que vai ser bem semelhante aí que o Ronaldo vai falar sobre esse assunto, seria você ter os dados aí desses três parâmetros sempre quando você for treinar, né? Por exemplo, você vai fazer um treino longo de pedal, então você fala: bom, eu mantive esse nível de esforço a 50%, e a minha frequência cardíaca nesse dia foi 120 a 130 batimentos, e eu mantive aí uma potência aí ao redor dos 180 watts, por exemplo, né? Você aí acaba criando um parâmetro que vai ser sempre relacionado com a forma que você se sente, que eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que o que está faltando justamente nos atletas é aquilo que eu estava falando anteriormente, que é você se basear em um parâmetro só. Eu acho que aí o treinamento não dá para ser avaliado totalmente num parâmetro só. Então, se você puder sempre anotar, e se você fizer o que eu falei, a repetição é a melhor forma de você saber parâmetros, né? Se você repetir a tua mesma semana de treinamento durante umas 6 semanas, você vai ter uma ideia aí, um parâmetro de cada treino que você faz, como ele se sente muito melhor do que você ficar mudando isso toda semana.
Então, é uma outra dica que eu dou, é fazer uma repetição para você poder ter esse parâmetro melhor. Logicamente, né, estou falando para o atleta aí que não tem condição de fazer um teste fisiológico, né, de VO2, um de lactato, uma coisa que aí já te dá um parâmetro um pouco mais preciso. Mas se você for aquele atleta raiz aí, faz essa repetição, anota no caderninho. Se você não tem a potência, você anota a tua frequência de como você se sentiu, e por aí você vai criando aí que eu falo, um baseline aí para você poder avaliar a sua performance aí, o teu rendimento. Muito bom, muito bom. Ronaldão, manda ver, cara. Bota aí seus pontos aí, cara, que eu sei que tem muito a contribuir com a galera. Cara, então, assim, ó, se o treinador pudesse escolher o atleta, ele ia escolher aquele que mais se adequa à sua metodologia de treinamento. Como é sempre o processo inverso, é o atleta que vem atrás do treinador, a minha dica é: você tem um processo de adaptação ao treinamento, à metodologia. Então, se você está disposto a participar, né, desse processo de adaptação e entender o processo, essa metodologia, isso vai dar certo. Agora, se você não está disposto, você tem que procurar alguém que tenha o método parecido com aquele que você quer receber. Se você não é afim de informação, cara, procura um treinador que faça você entender o método, mas que ele não tenha tanta informação, né? E ao mesmo tempo, você que quer muita informação, se você vai procurar um técnico que trabalha de uma outra forma, não vai dar certo, tá? Né? Se você... porque eu vejo muitas vezes o atleta reclamando, né? Às vezes de um determinado treinador, que ele não dá informação, tal. Cara, se o método dele é assim, com menos informação, e você está procurando uma outra coisa, então você tem que mudar o treinador. Foi você que procurou, talvez, o método errado, né? Então, e é normal que, às vezes, você passe um mês e não dê certo. Eu já treinei aqui atletas que foram campeãs brasileiras de crono e que passou um mês e não deu certo, porque a gente tinha um processo e ela não queria desencaixar do processo que ela tinha, né? Que era um negócio mais solto e tal. Normal. Você procura um outro treinador que tenha um processo que mais se adequa, assim como a gente falou do Sagan. O Sagan treinava com um treinador americano que era muito voltado na potência, era um cara de muita informação e tal, e não dava certo. E aí ele foi procurar o atual treinador dele, que era um cara mais relaxado em relação a isso, que tinha, né, outros parâmetros, né, de intensidade do treinamento e tal, e o Sagan ganhou tudo, né? Então, esse casado, né, às vezes é um negócio que demora um certo tempo, se você estiver disposto a realmente a cumprir, né, ou ter como objetivo aquela metodologia, ou não, se não é isso que você está procurando, o ideal realmente é você procurar um método que se adeque. E aí o treinador, ele não vai se adequar a você, é você que tem que se adequar ao treinador, né? Isso é importante, né? Por isso, quando você for procurar um treinador, você que é atleta, você vai atrás de um método que para você seja interessante e que você acha que vai trazer o resultado, porque você tem que, mais dependente do método, confiar no processo. E aí o que eu vejo é muitas vezes as pessoas comprando, entre aspas, né, um treinador e não confiando naquele processo porque tem um pensamento diferente daquilo. Aí realmente não vai dar certo. Tem que ser um processo em que realmente você confie. Pô, animal, isso aí, cara. Você me fez... Pô, você falou as mesmas palavras que o Érico fala lá, o Mardito. A hora que a turma fala, pô, mas será que eu consigo fazer a parada? Ele, segue o processo, cara. Confia, se comprou. Se você quer o negócio, e eu estou falando para você que é possível, estou mostrando que é possível, porque eu tenho exemplos disso, pô, confia no processo, faz o que tem que fazer. Ele fala que é uma das regras, né? Ele chama de fundamentos do 6 em 7, Ronaldo, que tipo, cara, confia no processo, velho. Como você Exato. disse, seja qual for, confia nele. Você contratou um cara para cuidar, confia nele.
não dá para você ficar com uma pulga atrás da orelha, cara. Treinando com um cara e você ficar com uma pulga atrás da orelha. Você sempre vai achar que aquilo lá não funciona, que aquilo não resolve e tal. Por mais que o treinador seja o campeão mundial do universo, cara, não dá certo. Então, começou a treinar com o cara, confia nele, né? Vão existir erros, podem existir falhas, pode muitas coisas não darem certo, mas se você confia, a probabilidade de dar certo, ela sempre vai ser muito maior. Não, isso quer ver um negócio legal, cara? Fora os Frankenstein, né, Ronaldo? O cara compra seu treino e começa a pegar dica do outro, conversa do outro. Exato. Cara, é porque o fulano de tal faz assim, cara. Isso. Desculpa a palavra, mas puto da vida, cara. Você vem me procurar, cara. Você está dando atenção pro outro cara, que é o treinador, que tem outro método, então você tem que ir lá, confiar no cara, não em mim, pô. Sabe, tipo, o nego vai lá, manda lá, Sérgio, manda lá. Tá cheio de Google Coach por aí. Exato. Não, é isso, cara. É Google Coach e Insta Dicas, tá ligado? Insta Dicas, Sérgio, tá cheio, velho. E o pior que é assim, ó, os caras, para eles fazerem, eu vejo isso porque hoje eu trabalho com isso, né, meu? Para você trazer mais pessoas, você acaba falando do que você faz e as pessoas conectam a isso. Só que aí, cara, você não é ele, você nunca vai ser ele, você talvez não tenha. Nem o técnico dele talvez vai ter, né? Já que a gente está falando de treinamento. Então, frase do dia, né, velho? Depois vou fazer um postzinho para nós lá. Confia no processo, velho. Confia no processo, que acho que, resume. E olha, gente, vocês viram como é polêmico o negócio? Não está errado qual você vai escolher, não está errado o coach qual vai escolher, não. Mas está mais errado você ficar questionando, tá com um cara e ficar pesquisando outros, do que o contrário. Tá vendo que aqui ninguém assumiu uma posição do tipo isso é certo, errado, tal, não. O Sérgio trabalha de uma forma, o Ronaldo trabalha de outra, como outros trabalham de outros que vocês conhecem, que estão ouvindo nosso podcast. A gente aqui está aqui para trazer informação para vocês. Mas a frase do podcast é confia, para não falar um palavrão no processo, tá ligado? Tipo, segue o manual, muito bem. Animal, mais um super podcast aí, gente. Episódio 18 do Coach Chat. E, Ronaldão, se despede da galera aí e para a gente fechar esse super episódio. Não, mais um dia de agradecimento aí, que, cara, a gente tá cada vez tendo mais audiência. Toda hora que eu vou ver lá, e sempre tem mais gente ouvindo, perguntando, né? Usando aí as nossas mídias, então só tenho a agradecer e aí vou finalizar aí dando meu bom dia, boa tarde, boa noite. E esse 18, vamos pro 19, se Deus quiser, até o final do ano já estamos com mais uns 50 episódios gravados aí. Não, nós vamos bater recorde desse negócio aqui, vamos igual o Thiago Nigro, vamos passar dos 200 podcasts. Sérgio, manda lá, gente, eu precisei correr tirar minha roupa do varal aqui, viu, por isso que eu dei uma sumida, porque começou a chover e minha roupa estava no varal, então, coisas da vida cotidiana. Vai lá, Sérgio, manda aquele tchau pra galera. Tchau, galera. Mais uma vez agradecendo aí e para os nossos amigos paulistanos, estou aqui em São Paulo. Se vocês quiserem, tem alguma dúvida sobre algum assunto do podcast ou alguma dúvida sobre treinamento, manda uma mensagem aí no nosso Instagram, no meu e-mail. A gente está aqui para isso, para poder compartilhar com você um pouquinho aí da nossa história e do nosso conhecimento. E mais uma vez pedindo para vocês aí para compartilharem aí, fazer uma propagandinha com seus amigos sobre o nosso podcast. A gente agradece aí imensamente e nos vemos na próxima semana. Estamos firmes aí, semana que vem estamos de volta. É isso aí, gente. Você que está aqui, recebeu esse podcast, chegou até aqui e é o primeiro que você ouve, cara, vai lá. Se inscreve no nosso canal, comece a seguir o podcast no Spotify, porque dessa forma você sempre vai ser avisado quando chega um novo episódio. Nosso objetivo aqui é levar informação e contribuir para que todo atleta, coach, enfim, saiba um pouco mais desse mundo, através desses dois super coaches que estão sempre atualizados, buscam informações aí mundo afora e que tem atletas espalhados por todo o globo. Muito obrigado por mais um episódio, Coach Chat número 18.
falando sobre as diferenças em treinar com percepção de esforço, potência e frequência cardíaca. A gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, turma. Até!